E aí, bora falar sobre uma coisa que tá na nossa mesa todo santo dia. O pão? Parece a coisa mais simples do mundo, né? Mas hoje a gente vai mergulhar num universo de segredos que se esconde por trás daquele pãozinho quentinho. Pão de queijo, hóstia e pão sírio. O que eles têm em comum? Bom, à primeira vista, talvez não muita coisa. Mas olha, a resposta vai muito, mas muito além da farinha e da água. O que conecta tudo isso é uma baita história de simbolismo, de cultura, uma coisa que vem, de milênios. Vamos entender juntos como o pão virou muito mais que só comida. Então, para começar essa viagem, vamos entender o significado mais profundo do pão. Porque, acredite, ele é um símbolo que alimenta não só o corpo, mas o espírito, e faz isso há séculos. Pensa só, em um monte de culturas e religiões, o pão é visto como o alimento essencial. Ele vira uma metáfora, sabe? Tipo um símbolo para o sustento espiritual. A ideia do pão da vida vem daí. É bem direto ao ponto, na verdade. Do mesmo jeito que o pão alimenta o nosso corpo, a gente precisa de algo para alimentar a alma. Olha que interessante isso aqui. O nome da cidade, Bethlehem, em hebraico significa Casa do Pão. Só que antes disso, o lugar se chamava Bet-El, a Casa de Pedra ou Habitação Divina. É uma transformação muito simbólica, né? O lugar que representava a presença de Deus virou a Casa do Pão. É como se o símbolo se transformasse na própria substância, em algo que dá para consumir como alimento para o espírito. E a simbologia fica ainda mais forte na tradição cristã quando a gente compara o pão com o vinho. Funciona mais ou menos assim. O pão representaria a vida ativa, sabe? Os pequenos mistérios, as coisas do dia a dia. Já o vinho seria a vida contemplativa, os grandes mistérios. Para ficar mais fácil, o milagre dos pães foi sobre quantidade, alimentar a multidão. Já o milagre da água em vinho foi sobre qualidade, uma transformação total da essência da coisa. Falando em simbolismo, e o pão ázimo, aquele sem fermento, tipo a hóstia da comunhão? Ele tem um significado muito poderoso. O fermento é um agente que transforma, que faz a massa crescer, certo? A ausência dele, então, remete à pureza, ao sacrifício. É como se fosse uma memória de um estado original, uma forma de lembrar de onde se veio. Beleza, já mergulhamos no simbolismo, né? Agora, que tal a gente fazer um tour gastronômico? Vamos dar uma volta ao mundo rapidinha para conhecer a variedade absurda de pães que existe por aí. E vamos começar, claro, aqui no nosso quintal. E tinha que começar como? Com ele, claro, o nosso astro de Minas Gerais, o pão de queijo. É a grande contribuição do Brasil para o mundo dos pães. Uma invenção nossa que hoje faz sucesso no planeta inteiro. Dando um pulo no Oriente Médio, a gente encontra uma variedade incrível. Em Israel, por exemplo, tem pães com uma influência bem forte do leste europeu. Já nos países árabes, a gente vê a maestria dos pães achatados, né? O pão sírio, o lavash, perfeitos para comer com aquelas pastas, com recheios, uma delícia. Agora, se a gente for para a Ásia, a história é outra. A panificação lá é um mundo à parte. No Japão, por exemplo, tem aqueles pães super fofinhos e mais doces. Na China, a tradição forte é dos pães no vapor, como o baozi. E a Índia? A Índia é a rainha dos pães chatos, tipo o naan e o chapati, que são essenciais para comer com aquela culinária cheia de tempero deles. Ok, agora, momento de quebrar alguns mitos. Vamos falar do nosso pão de cada dia, o pão francês. Todo mundo conhece, todo mundo ama, mas a pergunta que não quer calar é: ele é da França mesmo? Então, a resposta é não. Errado. O nosso queridíssimo pão francês é, na verdade, uma criação 100% brasileira, lá do século XX. A inspiração veio dos pães que a elite da época via na Europa e queria copiar aqui. Pode ir para Paris, pode procurar, não vai achar o nosso pãozinho em nenhuma padaria por lá. O que se encontra na França são essas maravilhas aqui. A famosa baguete, claro, o brioche, que é pura manteiga, o pain de campanha, mais rústico. Esses sim são os clássicos de uma boulangerie francesa de verdade. Cada um tem sua história, seu sabor é outra coisa. Prontos para mais um mito? Bora lá! E o tal do pão australiano? Aquele escurinho, meio doce que a gente vê em toda hamburgueria? A pergunta é a mesma. Ele veio mesmo lá da terra dos cangurus? E a resposta é não, de novo. Mais uma criação que pegou o nome emprestado, mas não tem nada a ver com o país. Mas olha, isso não quer dizer que não tem pão por lá. Pelo contrário, a Oceania tem uma tradição de pães super rica e antiga, especialmente a que vem do povo maori. Os pães de verdade de lá são outros.
Tem o dumper, que é assado direto na brasa, o bush bread, feito com sementes da região, e tem um muito curioso, o fairy bread, ou pão de fadas. É basicamente pão de forma com manteiga e confeito colorido por cima. Um clássico das festas de criança por lá. Bem mais divertido, né? E para fechar com chave de ouro nosso tour mundial, a gente aterrissa no país que é talvez a maior potência da panificação no mundo, a Itália. Lá, o pão é levado para um outro nível de importância, de variedade. Além da pizza, claro, a Itália nos deu a focaccia, a ciabatta, o pandoro. A lista é gigante. Lá, o pão não é só um detalhe, é essencial em quase toda a refeição. Eles usam até para limpar o prato, sabe? Para não deixar nenhum pinguinho de molho para trás. É o famoso gesto da escarpeta. Faz parte da cultura. E aí, depois de tudo isso, o pão nosso de cada dia nunca mais vai ser o mesmo, né? Da próxima vez que aquele pãozinho quente chegar na mesa, a gente vai lembrar que ele carrega séculos de história, de simbolismo, de cultura. É muito mais do que só comida. É, na verdade, um pedacinho do mundo na nossa mão.